Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar de uma mulher que em seus dias foi uma figura extremamente enigmática, envolta em mistérios que despertaram, para o bem ou para o mal, o imaginário ocidental e que tinha livre passagem, por assim dizer, entre estadistas e filósofos. Com ela se relacionaram dois dos maiores nomes da Grécia e, por que não dizer, do Ocidente do quinto século antes de Cristo, Péricles e Sócrates. E eu estou me referindo a Aspásia, uma das mulheres mais enigmáticas do imaginário ocidental, da história ocidental, esquecida por boa parte das nossas letras ocidentais, mas que encontrou espaço em escritos, narrativas, pinturas e romances de outros tantos escritores. Aspásia, como nós veremos neste vídeo, é um protótipo do ideal feminino ou do ideal feminista que vai ser construído apenas no século XX. Ela foi uma mulher muito além de seu tempo e, embora esquecida por boa parte da narrativa ocidental, ela merece ser revisitada e estudada, a fim de que a sua importância seja revivida, renovada e jamais esquecida. Nós falaremos um pouco sobre Aspásia neste nosso vídeo, mas antes eu te convido para se inscrever em nosso canal, se é que já não o fez, para nos ajudar divulgando este espaço, que é um espaço de divulgação de conhecimento, divulgação de filosofia e todas as áreas, a filosofia correlatas, todas as áreas que dialogam com a filosofia. Esse é um espaço de reflexão, esse é um espaço de divulgação de conhecimento e nos ajude a levá-lo a um número cada vez maior de pessoas interessadas nestes temas. Bem, Aspásia nasce em Mileto por volta do ano 470 antes de Cristo. Ela vem da mesma cidade que legou ao mundo aquele que foi considerado o fundador, o criador, o inventor da filosofia ocidental, Tales de Mileto. Aspásia era natural da mesma cidade de Tales, Mileto, e com o inventor da filosofia, Aspásia, tinha em comum o gosto pelas ciências, o gosto pelas letras, o gosto pelo saber, o gosto pelo conhecimento. Embora tenha nascido em Mileto, por volta do ano 470 de nossa era, ela logo migrou para Atenas, a grande capital da Grécia, e lá em Atenas ela abriu uma escola
voltada para meninas, voltada para moças. Nesta escola, Aspásia formava as chamadas héteras. E quem eram as héteras? Ora, as héteras, tais quais Aspásia, eram moças, os detratores de Aspásia irão chamá-las de cortesãs, e não sem fundamentos e não sem razão, porque de fato as héteras eram moças que acompanhavam, que serviam como acompanhantes de homens que gozavam de certo prestígio e poder econômico em Atenas. As héteras tinham esta finalidade, eram moças que não se destacavam apenas por sua beleza, e aqui nós já identificamos um ponto considerável. Essas moças, embora fossem muito belas, elas tinham outras habilidades que lhe angariavam certo respeito entre os homens. E estas habilidades eram de caráter intelectual, portanto, eram moças muito bonitas, mas que eram capazes de discorrer com os homens sobre assuntos que eram, por assim dizer, dominados por homens. Lembrando que estamos nos referindo de uma Atenas que, embora fosse já uma democracia, mas era uma democracia incipiente, uma democracia que estava dando os seus primeiros passos, né? Uma democracia ainda muito estratificadora, uma democracia ainda muito machista, e estas héteras eram hábeis em outras áreas, as áreas intelectuais, eram hábeis em política, ciência e filosofia, que lhe permitiam angariar, gozar de um certo respeito entre os seus acompanhantes. Ora, os detratores de Aspásia dirão que em Atenas ela fundou um bordel, mas ela, na verdade, uma leitura um pouco mais amena, ela, na verdade, fundou uma escola de héteras, sendo ela uma hétera. Além de hétera, Aspásia era uma meteca. E o que era uma meteca? Ora, uma meteca era uma mulher estrangeira em Atenas e que por conta disso não podia se casar com um homem ateniense. Além do que, ela tinha que pagar uma taxa para permanecer em Atenas. Portanto, Aspásia em Atenas tinha contra a sua ascendência o fato de ser uma estrangeira, portanto uma meteca, e o fato de ser uma cortesã, uma dona de bordel, uma formadora de cortesãs, de moças cujo destino eram servir de acompanhantes a homens poderosos. Ora, pesava contra Aspásia esta condição tanto quanto desconfortável. Como estrangeira, como meteca, ela não poderia se casar com um ateniense e ainda tinha que pagar um tributo, uma taxa para permanecer em Atenas. E como hétera, lhe pesava sobre o ombro o fato de ser uma cortesã. Entretanto, esta mulher soube se autoafirmar. Porque, embora fosse muito bonita,
embora fosse bela, depois, se vocês quiserem, pesquisem no Google pinturas que representam Aspásia, e vocês verão que Aspásia foi idealizada pela iconografia ocidental como uma mulher muito bonita. Inclusive, em algumas pinturas, ela aparece dialogando com Sócrates, sendo ela bem mais jovem, Sócrates muito mais velho, o que é uma incoerência histórica, porque ambos tinham praticamente a mesma idade, e o Ocidente o Ocidente idealizou uma imagem do Sócrates velho, né? Nós não temos, pelo menos eu ignoro, eu desconheço, nós não temos uma representação do Sócrates jovem, mas todas as representações, todas as pinturas que nós temos sobre Sócrates nos apresentam um Sócrates já velho, já idoso, né? E em algumas pinturas onde Sócrates aparece dialogando com Aspásia, nós vemos uma desproporção de idade. Aspásia muito jovem e Sócrates muito velho, que é uma incoerência, repito, uma incoerência histórica, porque Aspásia e Sócrates tinham praticamente a mesma idade, eles se conheceram com 20 anos. E nessas pinturas nós podemos ver o quanto que Aspásia era bonita, mas ela se autoafirmou em Atenas por seus dotes intelectuais. Era uma mulher erudita, era uma mulher que dominava as letras, dada a ciência, dada a filosofia, dada ao saber que lhe permitia, que lhe serviu de adorno para encantar estadistas e filósofos. Plutarco, um dos historiadores que se ocupou que se interessou pela vida de Aspásia, embora tenha sido um crítico dela, se perguntava acerca da origem do mistério ou do encantamento que dava a esta mulher o poder de cativar estadistas e brindar com os filósofos que sobre ela teceram vários elogios, que a ela exaltaram. Portanto, era uma figura, era uma mulher que, embora, e isso aqui eu repiso este ponto, embora mulher numa sociedade extremamente machista, patriarcal, soube se afirmar de tal modo que tinha livre trânsito entre políticos e filósofos, e ela o fez não apenas por sua beleza, mas por sua ciência. Era uma erudita, era uma mulher muito culta, e Péricles, o rei governante de Atenas, não resistiu aos encantos físicos, é claro, porque ela era uma bela mulher, mas intelectuais de Aspásia, e o caminho deles se cruzou de tal modo que desta relação nasceu uma história extremamente curiosa, uma história extremamente sugestiva, uma história que já rendeu alguns romances e que poderia render outros tantos, né? Eu particularmente não vi ainda uma versão da relação de Aspásia com Péricles no cinema, eu desconheço, acho que não existe. Eu particularmente não conheço, mas seria um tema intrigante para um enredo cinematográfico. Ora, com Péricles, de Péricles, ela foi amante, e porque, lembremos-nos, ela estava em Atenas na condição de estrangeira, portanto era uma meteca, e como meteca ela não poderia se casar com Péricles. Portanto, foi a sua amante durante uma boa parte de sua vida.
o grande Péricles, quem elevou Atenas ao momento mais alto de sua democracia. Péricles, um célebre rei e governante, rei governante de Atenas, a quem devemos, dentre outras contribuições, a construção de monumentos memoráveis na história da civilização, ocidental, para a história da civilização grega e ocidental, né? Ora, a Péricles devemos a construção do Partenon, a Péricles devemos a construção da Acrópole, do Templo de Atenas. Foi um grande estadista e não se rendeu aos encantos de Aspásia, não resistiu, melhor dizendo, ele se rendeu aos encantos de Aspásia, ele não resistiu aos seus dotes físicos e intelectuais. E embora não tenham se casado pelas razões que eu já expus, reza uma lenda com bons fundamentos, enfim, nós temos poucas informações fidedignas acerca de Aspásia e o historiador tem muita dificuldade em delimitar aquilo que é fato histórico daquilo que é narrativa romanceada, idealizada, mas enfim, Aspásia supostamente teve um filho de Péricles, né, e aqui nesse caso um filho bastardo, porque não fora reconhecido, e que foi tão influente sobre Péricles que há quem afirme que ela foi autora de boa parte dos discursos de Péricles, inclusive o célebre discurso que Péricles proclamou em homenagem aos mortos da Guerra do Peloponeso, aquela oração fúnebre, aquele discurso que Péricles fez para os mortos, em memória aos mortos, aos soldados que tombaram na Guerra do Peloponeso. Há quem diga que Aspásia era quem compilava os discursos de Péricles. Lembremos-nos, era uma mulher muito hábil nas letras, era uma mulher hábil na oratória, na eloquência. Sócrates vai se reportar a ela como uma mestra em eloquência, como uma mestra, uma professora de oratória, e há quem diga, para ser mais preciso, dentre outros que disseram, com uma certa maldade, é bom que se diga, que os discursos de Péricles foram escritos por Aspásia, foi Platão. Platão chegou a afirmar que Aspásia era a autora dos discursos de Péricles. E é claro que isso é uma mentira, isso não tem fundamento histórico, e Platão aqui está quase que fazendo panfletagem, panfletagem política, ideológica, anti o governo de Péricles. Por quê? Porque essa imagem de um Péricles que não era capaz de elaborar os seus discursos, os seus próprios discursos, acabava por projetar a imagem de um rei, de um governante fraco, de um governante frágil. Imagem essa que fortalecia os seus inimigos políticos, os seus detratores. Ora, como um estadista grego, como um governante grego, não consegue elaborar
os seus próprios discursos. E lembremos-nos que a oratória era um requisito fundamental para o político ateniense. A oratória e a retórica eram requisitos, critérios fundamentais, básicos para todo político ateniense. E a ideia, a imagem sobre a qual Platão foi um grande contribuidor, um grande construtor, a imagem de um estadista que recorre a uma mulher para elaborar os seus próprios discursos, apenas fortalecia os seus detratores, os seus inimigos políticos, e enfraquecia a imagem de Péricles. Ora, esses detratores não tardaram em mover perseguições políticas à Aspásia. E estas perseguições políticas culminaram numa acusação grave, a acusação de impiedade. Lembremos-nos que Sócrates também será acusado de impiedade, ele vai ser levado a julgamento por conta dessa acusação. Ora, Aspásia foi acusada de impiedade por não respeitar os deuses atenienses e levada a julgamento, e levada ao tribunal ateniense. E tribunal este constituído por 150 juízes, ou seja, uma mulher, vejam a imagem, o quanto que essa figura, essa imagem de Aspásia é uma imagem extremamente atual, é uma imagem inspiradora, uma imagem muito forte, uma mulher sendo julgada por 150 homens, por 150 juízes, numa sociedade extremamente patriarcal. Ora, Aspásia foi levada ao tribunal de Atenas sob a acusação de impiedade, de desrespeito aos deuses gregos, e foi julgada por 150 juízes. Ora, quem vai discursar a favor, quem será o advogado de defesa de Aspásia, será ninguém mais, ninguém menos que o próprio Péricles. Será Péricles quem irá discursar no tribunal ateniense a favor de Aspásia. E rezam-nos algumas narrativas que Péricles chegou até mesmo a chorar, fazendo uma defesa eloquente a favor de Aspásia. Ora, o desfecho desse julgamento, Aspásia foi absolvida das acusações que incidiam contra ela, das acusações que pesavam contra ela. Porém, algumas narrativas afirmam que este momento marcou definitivamente o declínio político de Péricles. Esta defesa que Péricles fez a Aspásia foi um marco inicial de sua decadência política, de sua derrocada política. 3 anos depois desse discurso do julgamento de Aspásia, ele morreria, e completamente pobre. Ora, Aspásia seguiu sua vida, ela vai se envolver com Lisícles, que era também amigo de Péricles, e vejam a força inspiradora desta mulher. Lisícles, quando conheceu Aspásia, era um pastor, um comerciante de cabras analfabeto. Ora, Aspásia foi um motivo de desenvolvimento da potencialidade deste comerciante de cabras. Ela foi a sua musa inspiradora, como mestra, professora de eloquência e de retórica, oratória, versada em ciência, filosofia e letras. Ela elevou este homem da condição de comerciante analfabeto de cabras à condição de político
ateniense. Ora, pelas mãos de Aspásia, Lisícles foi conduzido à Assembleia, à Ágora ateniense, tornando-se um político. Ora, quando Lisícles faleceu, morreu, Aspásia praticamente desaparece da história e não sabemos que fim ela levou, não sabemos quando nem como se deu a sua morte. Ora, vemos aqui o quanto que esta mulher trafegou entre estadistas poderosos, mas também o quanto que ela teve livre caminho, livre acesso a filósofos da lavra de um Sócrates. Sócrates, como já vimos, se reportava a Aspásia como uma mestra na arte da oratória, como uma professora na arte da eloquência. Ora, Sócrates e Aspásia se conheceram quando ambos tinham apenas 20 anos. Inclusive, há quem diga que Sócrates tenha se apaixonado por Aspásia. Essa seria uma narrativa que percorre o imaginário antigo, o imaginário ocidental. Mas há quem defenda, inclusive, que com Aspásia, Sócrates tenha aprendido os conceitos fundamentais de sua filosofia. Com esta sábia, erudita mulher, Sócrates teria aprendido o que é a verdade, o que é a justiça, o que é o bem, o que é o amor. Com ela, Sócrates teria aprendido os conceitos fundamentais, não apenas de sua filosofia, mas os conceitos fundamentais que percorreriam o pensamento ocidental, a política ocidental, a moral ocidental, a filosofia ocidental nos próximos 2 milênios e quase 2 milênios e meio, né? Nos próximos 2 milênios e alguns pouquíssimos séculos. Ora, seria esta uma tese extremamente curiosa, porque na base de nossa formação política e moral, político-moral ocidental, teríamos uma mulher. Ora, a importância de Aspásia na vida de Sócrates rendeu elogios, não apenas por parte de Sócrates, mas também por discípulos de Sócrates. Vejam, Antístenes e outros discípulos de Sócrates escreveram diálogos socráticos intitulados de Aspásia. Olha, vejam que nota importante. Antístenes e outros discípulos de Sócrates escreveram diálogos socráticos com o título de Aspásia. Inclusive, o fragmento de um desses diálogos foi parar numa obra de Cícero, que o transcreveu em língua latina, no qual Aspásia é referida como um Sócrates mulher, Ora, a relação entre Sócrates e Aspásia, que foi uma relação muito mais intelectual, racional,
que erótica no sentido físico da coisa. Esta relação extrapolou, transcendeu o tempo e perpassou da cultura grega à cultura romana. Cícero, quase meio milênio após a morte de Sócrates e Aspásia, vai conservar fragmentos desses de Ésquines e Antístenes, fragmentos desses discípulos de Sócrates que escreveram diálogos socráticos intitulados de Aspásia, e numa clara homenagem a esta mulher. Ora, Cícero vai conservar em seus escritos fragmentos em língua latina de um desses diálogos, nos quais nós encontramos a expressão, nós encontramos este epônimo atribuído a Aspásia como sendo um Sócrates mulher. Vejam a importância que esta mulher teve na vida de Sócrates. Uma importância, repito, que não foi uma importância física ou erótica, foi uma importância racional, filosófica, uma importância ideal. Eis aí mais um motivo que torna intrigante, sedutora, instigante a figura desta mulher. Eis aí uma personagem esquecida por boa parte das literaturas, das letras, histórias e filosofias ocidentais, mas que merece ser resgatada e ter a sua importância eternizada. Fica aí a sugestão. Um grande abraço e até a próxima.